Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vestígios, o nosso podcast de perícia criminal. Hoje eu estou aqui com os meus amigos e colegas de profissão, Vitor Costa. Olá! E Guilherme Menegói. E aí, galera? Hoje nós vamos conversar com Melina Calmon. Oi. Vamos tratar um pouquinho sobre antropologia forense e assuntos correlatos. Espero que vocês gostem e gostaria de lembrar de vocês que os nossos episódios agora estão também no YouTube. Então, se você é muito fã da gente e não sabia onde encontrar episódios no YouTube, segue a gente no nosso canal, que é Vestígios Pod? Vestígios Pod. Vestígios Pod. Então, segue a gente lá e vamos nessa. Pois bem, estamos aqui com Melina Calmon. A Melina é bióloga, né, de formação. Exatamente. Recomenda pra alguém? Olha, difícil essa pergunta, já começou assim, complicado. Eu acho que é uma área muito abrangente, faria novamente. Faria de novo, biologia. Se eu fosse herdeira. Sim, se eu não tivesse que trabalhar na área, com certeza. Hoje eu sou o único não biólogo aqui. E o único não LGBT, não, brincadeira. Porque você é uma maricona. Marcos também é? O Marcos é um daddy, né? Então... Tô fora do espectro. Bom, Melina, conta um pouco pra nós como é que foi essa transição de bióloga pra antropologia forense, da biologia pra lá. Eu vi que você nem mestrado não fez, né? Você fez uma especialização, depois de formada e já pulou direto pro doutorado. Durante o doutorado, eu recebi um mestrado. No mesmo ciclo de 5 anos, os 2 primeiros anos foram dedicados ao mestrado. Então, recebi meu diploma de mestrado. Que bom. E aí, os últimos 3 específicos pro doutorado. E é comum, assim, ter biólogos atuando... Porque... o que eu conhecia de antropologia, normalmente quem faz esse tipo de trabalho é mais médico, assim, pelo menos aqui onde a gente trabalha. Uhum. É comum, assim, ter pessoas de... Até antropólogos, com certeza, deve ter também, né? Mas como que é essa... Aí, isso é uma diferença que existe mundialmente. O Brasil, a gente tem uma realidade muito específica, que é por causa da legislação, por conta de como a perícia oficial atua e como isso está prescrito, né, no rol de funções. Hoje não existe antropologia forense no Brasil, assim, instituído como uma profissão, por exemplo. E não existe um curso de graduação, existe um curso de pós-graduação só, e agora a gente está trabalhando para abrir outros específicos para perícia oficial também. Mas aqui no Brasil não se tinha isso, só que em determinado momento, a demanda começou a aumentar muito. Então, os corpos antropológicos, eles chegam no IML. E hoje, quem está no IML são os peritos médico-legistas e os odontologistas. Então, acabou que essa função ficou de dedicação dessas 2 profissões, desses 2 profissionais. Só que fora do Brasil, a realidade é completamente diferente. Se você for até para os países próximos aqui da América Latina... A antropologia forense, por exemplo, na América Latina, ela começou a surgir na Argentina. E lá, o primeiro grupo de antropólogos forenses, eles eram, na realidade, arqueólogos. Que foram treinados em antropologia forense para busca, localização e depois identificação das pessoas que foram desaparecidas e mortas durante a ditadura argentina. E aí, esse treinamento veio de um cara dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, hoje em dia, você já tem curso de graduação em antropologia forense, você já tem pós-mestrado e doutorado em antropologia forense. E nesses mestrados e doutorados, qualquer pessoa de qualquer graduação pode entrar. Lógico que a entrada no mestrado e doutorado lá também é diferente, né? As universidades lá são todas
praticamente particulares. E é um processo que não é prova. Você escreve uma carta de intenção, você envia seu currículo, e aí eles aceitam ou não. Mas então você encontra pessoas de graduações completamente diferentes. Na Europa, a mesma coisa. Você tem biólogos que fazem antropologia forense, você tem dentistas, médicos, biomédicos, enfermeiros, várias outras graduações que entram na antropologia forense. Mas aqui, que o Marcos perguntou como que eu entrei, né, da biologia, eu fiz licenciatura. Então, uma das aulas que eu tinha da parte de educação era praticamente como dar aula, como passar ciência de uma maneira sem muitos jargões, como explicar ciência para crianças e adolescentes, né? Porque eu estava estudando para dar aula para ensino fundamental e médio. E aí, um dos projetos era pegar algum artigo científico do seu interesse e dar uma aula sobre esse artigo para a sua turma de uma maneira que todo mundo pudesse entender. E eu gostava muito de seriado, então naquela época eu estava maratonando Bones, que é antropóloga forense, e muita gente conhece. E Bones é baseado numa antropóloga forense real. A Kathy Wright, que é a escritora, ela é antropóloga forense e trabalhou muitos anos com isso. E os livros dela são muito melhores, muito mais detalhados sobre metodologias e etc. Mas foi baseado em histórias dela mesmo. Ah, então é como se, entre aspas, ela tivesse escrito o script. O script da série foi baseado em coisas que ela escreveu. Exatamente. Ah, interessante. Exatamente. Saber, não. E tem vários livros, eu acho que deve ter por volta de uns 10, assim, tipo hoje em dia. Livros, tipo contos de literatura. De literatura específica, você diz? Ou de, tipo, Agatha Christie, sei lá, tipo, de história mesmo? Então, são histórias, mas cada livro tem um tópico dentro da antropologia forense. Por exemplo, tem um que é Encontro de Covas. E é baseado na experiência dela. Nossa, que legal. E então é bem interessante. Já fica aí a recomendação pros ouvintes. Sim, tanto dos livros como da série, né? Se o pessoal tiver interesse. Mas... E aí, nesse frisson de antropologia forense, de assistir Bones, eu fui procurar sobre antropologia forense. E aí eu vi que era uma profissão real, porque até aquele momento eu acho que eu não tinha tido noção de que aquilo era uma coisa que as pessoas realmente faziam na vida real. E encontrei um artigo em português, de Portugal, que era escrito pela professora doutora Eugênia Cunha, da Universidade de Coimbra. E o artigo tratava especificamente sobre a diferenciação de fraturas na realidade temporal. Então, antemortem, perimortem e pós-mortem. Na visão da antropologia forense, então da análise dos ossos. E aí eu li aquele artigo e falei, vou dar uma aula sobre isso. E aí eu encontrei outro artigo dela e eu falei, não, vou mandar um e-mail para essa professora para falar que eu tenho interesse e como que eu entro nessa área. Oi, quero ser sua amiga. Sim. Oi, sumida. E mandei um e-mail para ela e ela foi, assim, maravilhosa, me respondeu. Foi na cara dura mesmo, tipo, oi, li um artigo seu, como eu faço para ser antropóloga forense? Bem adolescente. Oi, ela respondeu, que massa. E ela respondeu. E eles tinham acabado de abrir o primeiro... Isso foi em 2011. Elas tinham acabado de abrir o primeiro curso de especialização forense de Portugal, na Universidade de Coimbra. Só que eu tava formando. Eu mandei um e-mail, na verdade, em 2010 e eu ia formar em 2011. E esse curso ia abrir em 2011. E ela falou, olha, a gente tá abrindo, você pode aplicar. É um ano não, acho que eram 10 meses, que era especialização. Só que a gente não tem bolsa e você precisa morar em Portugal. E aí eu falei, não tenho dinheiro, porque, né, faço uma universidade pública, moro fora de casa. Fiz biologia. Fiz biologia. Fiz biologia. E eu falei, olha, não consigo ir agora. Mas vão ter outras edições? E aí ela disse que não sabia, porque precisava ter essa primeira edição para ver a adesão, para ver interesse, para ver se ia abrir a segunda. Aí eu falei, beleza, se tiver, você pode me avisar? Ela falou, não, aviso. E aí, falei, essa mulher nunca vai lembrar de mim, né? Tipo, vou te avisar. Uhum. Cara, ela lembrou
no meio de 2011, ela entrou em contato falando que ia abrir a especialização para 2012. E aí ela falou, olha, você tem aí 1 ano, porque começava em outubro, e eu formei em agosto. Você pode aplicar, a gente vê aqui a sua documentação, e se você passar, e aí você vem. A taxa era, se eu não me engano, na época, 1.500 euros. Caraca. Nossa senhora, de taxa pra inscrição? Ou não, pro curso. Ah, o curso. Pro curso todo. O que, assim... Razoável. Razoável. 10 meses, né? Sim. Mas aí eu tinha que morar em Portugal e etc. E então, nesse tempo entre agosto e outubro, eu apliquei para essa segunda turma e arrumei um emprego que na época ia me pagar bem em um curto espaço de tempo, que foi o quê? Trabalhar numa plataforma de petróleo. Então eu trabalhei... Achei que você ia falar Como Outback. Eu achei que Ah, mas é sério. Não, na época da faculdade, todo mundo falava, nossa, Outback paga bem pra caralho pra quem é estudante, sei lá o quê, que eles querem as novinhas bonitinhas, né? E as pessoas não estão vendo a Mel, mas a Mel é bonita. E tem cara de nova hoje, então na época devia ter mais cara. E, gente, eu sou viado, eu tô falando isso, né? E a gente não é patrocinado pelo Outback. Sim. Mas, Outback, patrocina a gente, por favor. Pelo menos manda um lanche, né? a sopa é uma delícia, tá, gente? Tomem a sopa do Outback. Então, não foi Outback. Não sabia que eles pagavam bem. Foi uma plataforma de petróleo. Eu trabalhei durante esses 10 meses, embarcada, 14. E não foi na minha área de biologia. Então, assim, realmente eu nunca trabalhei como bióloga. Peraí, isso foi antes de você ir pra Portugal. No meio tempo ali, No antes meio de tempo. você juntar Você- o dinheiro pra poder ir pra lá. Não sei nem como você Exatamente. achou esse emprego. É, assim, o que você fazia? Olha, eu achei, na época, foi olhando... Classificados de jornal? do Sério? jornal. Sério? Que isso? OLX. Foi classificados do jornal. E aí, eu trabalhei numa empresa que era aulas de português para estrangeiros, de inglês para brasileiros, e você ficava também fazendo tradução dentro da plataforma. E aí, na época, eu tinha um inglês ok. Enquanto eu fiz a minha graduação, eu dava aula no Cultura Inglesa. Então, consegui um emprego, trabalhei embarcada, era no litoral do Rio, então eu embarcava por Macaé, então saí de Vitória, sou de Vitória, Espírito Santo, saí de Vitória, ia pra Macaé, embarcava, ficava uma média de 14 dias, mas muitas vezes ficava 21, voltava 7, ficava 14. E nesse meio tempo, fui aprovada na especialização e consegui juntar um dinheiro e fui. E aí fui pra Portugal fazer essa especialização. No primeiro dia de aula, a mulher foi falar comigo, tipo, tava todo mundo. Primeiro que eu não entendia nada daquele português. Entrei na sala, não sabia. Falei, meu Deus, pior do que inglês eu tá aqui. E aí eu só via ela falando alguma coisa, e a gente tava no auditório, via a professora subindo as escadas na minha direção, já comecei a gelar, não sabia o que estava acontecendo. E aí ela veio, pediu pra me dar um abraço, que ela tava muito feliz de eu estar lá, que eu era do Brasil, falou pros colegas de classe. Que fofa. Maravilhosa, não. Eu já gosto dela. Ela é assim... Vamos chamar ela pra gente... Eugênia Cunha, ela é a madrinha da antropologia no Brasil. Beijos, Eugênia. Ela que treinou... Ela me treinou, mas ela treinou, assim... A nata da antropologia brasileira hoje é treinada por ela. E ela sempre vem pro Brasil. Quase anualmente ela tá aqui com a gente. Nossa, que legal. E aí eu fiz esse curso. Enquanto eu tava lá, abri o CCC Fronteiras. Específico para os Estados Unidos. Doutorado pleno. Não tinha área de antropologia forense, né? Porque não existe na teoria. Então eu escrevi um projeto na área de biomédicas. E foi aprovado. Fui para os Estados Unidos fazer o doutorado pleno. E durante o doutorado pleno, eu peguei meu mestrado. Todos em antropologia, sub-área antropologia forense. E aí retornei para o Brasil depois de muitos anos. Gente. Massa. Bem incomum. Sim, foi. Não, e só cortando aqui, Vitor, desculpa, é porque a gente foi adiantando, só que eu acho que falta a Melina definir um pouco qual é o campo de ação, né? Tipo, o que faz
um antropólogo forense, quando que é chamado e tal. Que às vezes a pessoa... não, quem tá ouvindo não sabe... desculpa. E aí, até pra gente, né? Eu não sei se eu tenho as ideias certinhas sobre isso. Se você puder... Lógico. Então, a antropologia forense, ela é uma disciplina que, por sua própria natureza, ela é multidisciplinar. A gente utiliza conhecimento de áreas correlatas como biologia, medicina, odonto, e dentro dessas de matérias mais específicas, como biomecânica, a própria anatomia, osteologia e da biologia, né? Tipo células e etc. A antropologia forense hoje, na verdade, ela veio evoluindo muito durante essa última década, de que no início as pessoas tinham essa ideia de que era simplesmente você receber um esqueleto, né? Você tá no laboratório, vem um esqueleto de algum local de crime para você analisar aquele corpo que tá ali na sua frente. Mas hoje a gente faz muito mais do que isso. E por ser interdisciplinar ou multidisciplinar, a gente atua em diferentes áreas dentro da própria perícia. Ou de outros tipos de ações, como é a ação humanitária, que a gente pode falar um pouquinho mais especificamente depois. Mas na área pericial, local de crime, por exemplo, encontro de valas clandestinas, busca localização de corpos. Quando você entra num local e o corpo está num estágio de decomposição muito avançado, em que o reconhecimento, você não consegue reconhecer aquele rosto ou aquela pessoa, é um corpo antropológico. Fragmentos de corpos, né? Num esquartejamento, fragmentos desse corpo, antropologia forense. Qualquer coisa que seja humano e não identificável, geralmente vai para antropologia. Corpos carbonizados. E dentro dessas análises, a gente busca responder várias perguntas. Primeira delas é se aquilo que você está vendo é um osso ou não é um osso. Não, mas fala em espanhol agora, que eu fiquei sabendo que você sabe falar isso em espanhol muito bem. Que é hueso ou no hueso. Eu não posso ser esse tipo de profissional. Então, isso é... Se a gente for para um local de crime, saber ter esse reconhecimento do que é um material ósseo e o que não é, já adianta. Você pode, por exemplo, acabar ou não recolher um vestígio ou acabar com uma investigação ali mesmo, no local. Até ser osso humano também, né? Exatamente. Que eu já fui em local de ossada que eu fui, aí a gente fez o recolhimento dos ossos, mandou pro ML daqui. Aí no dia seguinte mandaram a equipe de novo, porque o pessoal da delegacia falou, eles esqueceram uns ossos aqui, vai lá buscar. Aí era osso de cachorro e eu me senti vingado, porque não esqueci o osso, tá bom? Era um doguinho morto ali. Exato. Então a primeira pergunta é se é osso ou é um outro material. E em alguns casos de maior complexidade, por exemplo, um tipo de incêndio em que houve colapso e uma casa pegou fogo. Então ali você pode ter pessoas, animais, material, plástico, madeira e tudo ali misturado. Então, na coleta e no próprio reconhecimento, saber o que é osso, o que não é osso. E logo depois disso, se for osso, é humano. Além disso, se é humano, é de interesse forense? Por quê? Isso eu vi, pelo menos, muito mais fora do Brasil do que aqui dentro. Mas você pode encontrar uma cova, encontrar um osso humano, mas que ele seja histórico ou arqueológico. Interesse forense mesmo, médico, legal, jurídico, não existe. Pode ser de uma comunidade histórica no Peru, né? Tem muito, por exemplo. Eu fiz uma escavação lá. A gente encontrou 265 crianças, mas era tudo da população Chimu, que é de 1500. Então, interesse forense não existe, mas arqueológico, bioarqueológico, total, né? Tanto que é um projeto da National Geographic. Então, assim, mesmo você encontrando um corpo humano, você precisa saber se tem interesse médico legal. Tem interesse médico legal? Aí você começa a responder os quesitos mais específicos da antropologia forense, que é intervalo pós-mortem, traumatologia, o perfil biológico, que é o que
a antropologia forense é mais conhecida, que é a estimativa de sexo, idade à morte, estatura, afinidade populacional e patologias ósseas. E aí você começa a fazer toda uma análise daquele corpo, daquele material ósseo, para posteriormente o objetivo é uma identificação. Então a análise toda, ela são os conjuntos de informação pós-mortem que a gente tenta montar para uma possível identificação daquele indivíduo. A gente fez um episódio com a Renata sobre desastres, né? A antropologia conversa bastante, né, com essa área de desastre também, né? Sim, em alguns desastres mais do que outros, mas em todos eles numa fase mais tardia, né? Porque, por exemplo, um desastre que é de conhecimento dos brasileiros, Brumadinho, a gente sabe que a maioria das pessoas que vieram a óbito foram identificadas muito por papiloscopia, DNA, e os corpos estavam inteiros logo no início, e depois as coisas vão ficando mais difíceis. 11 de setembro. E aí foi um desastre um pouco não de maior calamidade. Não foi um desastre maior, mas eu digo que a fragmentação, né? De maior fragmentação dos corpos que ali estavam. Então, até hoje, não foram todos os corpos de 11 de setembro que foram identificados. Mas o processo de identificação, ele ainda existe. E ele é liderado pelos antropólogos forenses de Nova York. Se você for no Museu do Marco Zero, em Nova York, lá embaixo, perto de onde tem um carro que tá destruído, acho que é da polícia de Nova York mesmo, por trás, assim, tem uma portinha de acesso restrito, que é o laboratório de antropologia forense. E lá dentro ainda tem fragmentos ósseos que estão passando por análises antropológicas e de genética para possíveis identificações. E lá também, eu acho isso muito legal, e quando eu tenho oportunidade eu sempre gosto de mencionar, porque não é um conhecimento comum, lá tem um mausoléu. Por quê? Quando as identificações começaram a ser feitas, igual o Brumadinho, primeiro as pessoas, né, papiloscopia, reconhecimento, genética, e depois maior fragmentação, maior complexidade, antropologia forense. E os antropólogos forenses, no grupo bruto deles, são 5 a 6 antropólogos forenses da equipe. Durante o 11 de setembro, eles tinham 27. Trabalhando só para a identificação das vítimas. E eles tinham que ter um contato com os familiares. Isso também aconteceu em Brumadinho. Que era quando que você, ou como você quer ser avisado sobre a identificação do seu ente querido, né? Porque se você pensar que houve uma fragmentação muito grande, você percebe que muitas vezes você vai identificar uma pessoa mais de uma vez. Porque você vai ter fragmentos ósseos e você vai identificar aquele indivíduo N vezes, né, à medida que os fragmentos vão chegando para você. E, além disso, eles também podiam escolher o que eles queriam fazer com o corpo, né? Se eles queriam receber para fazer qualquer tipo de funeral ou coisa religiosa, ou o que eles queriam fazer. Muitas famílias quiseram que os corpos ficassem lá, no local das Torres Gêmeas. Ficassem lá, os fragmentos posteriores ou até tudo? Tem alguns que são... a maioria já eram ossos mesmo. Uhum. Mas alguns estão mais completos do que outros. Você tem corpos semi-completos lá também. Uhum. E eles decidiram que... Eles viram que o meu ente querido veio a óbito aqui, eu quero que ele fique aqui. Então, dentro desse laboratório, eles fizeram um mausoléu para as famílias que optaram por isso. E as pessoas podem mudar de ideia e optar hoje, se eles quiserem, a colocar os entes queridos lá também. E eles ficam com a urnazinha, tem a urna deles, e eles têm acesso para
Aí tem uma capelinha, eles podem fazer qualquer coisa. Como se fosse um memorial, né? Não só pelo acontecimento todo, muito pelas vítimas. E esse é um espaço específico para as famílias. Mas isso é aberto ao público, não? É restrito também? É restrito. Eu vou pra lá semana que vem, e aí eu já recebi várias dicas aqui. Eu vou tirar foto nessa portinha que você falou. Sim, por trás, assim, é bem interessante. Aí você aproveita e manda uma foto sua também, sendo enquadrado pelos policiais. Tentando entrar. Aí manda outra gente, falando, eu sou policial. E mostra, assim, seu distintivo. Exatamente. Eu tinha te interrompido, mas... Mas era justamente isso, eu ia voltar pra falar sobre o que era antropologia forense, né? E o que... Ai, vocês estão tão em sincronia. Sintonia total, que maravilha. Mas, cara, eu achei muito interessante essa história toda e pelo que eu vi aqui no seu currículo, você atuou muito mais fora do Brasil do que dentro. Então, conta pra gente como é que foi de sair de Portugal, foi pros Estados Unidos e depois você foi pra onde? Você já foi direto aqui pra essa escavação do povo Chimu? Por onde você rodou? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui aprovada para um doutorado e fui para lá em 2014. Durante o meu orientador, ele fazia alguns trabalhos com antropologia forense. O orientador dele, em uma época, tinha sido antropólogo forense do FBI, lá trabalhava junto com o FBI. Então, ele teve a oportunidade de trabalhar em alguns casos federais lá. Só que a área dele, na verdade, é bioarqueologia, ou bioantropologia, que é essa parte de trabalhar com esqueletos humanos, geralmente esqueletos, né? Mas pode ser mumificados ou fragmentos também, só que na parte histórica. E ele trabalhava muito no Peru, trabalha até hoje muito no Peru, né? E em 2016, ele foi chamado por um colega arqueólogo do Peru para trabalhar nessa escavação, porque tinham encontrado um local de inumação que é, né, o maior sítio de sacrifício de crianças do mundo. E são todas crianças dessa população Chimu de 1500. Elas foram sacrificadas mais ou menos no ano de 1500. Como eu era orientanda dele, por a gente trabalhar com esqueletos e antropologia, porque a antropologia forense ela é uma sub-área da antropologia biológica, né? A antropologia biológica é a área geral, e aí você tem vertentes, antropologia forense sendo uma delas. Então, em 2016, quando eu voltei do Peru para os Estados Unidos, eu consegui um voluntariado na Universidade Estadual do Texas em um projeto chamado Operation Identification, que são antropólogos forenses que trabalham na identificação dos migrantes que morrem tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Então, eu fiquei lá um mês, trabalhei nesse projeto com recebimento de corpos, limpeza, análise. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei com banco de dados de pessoas desaparecidas, especificamente para essa parte de pessoas internacionais, né, estrangeiras lá dos Estados Unidos, contato com familiares e etc. E aí como que era especificamente, assim, você ficava lá e os corpos, as pessoas iam morrendo, tipo, sei lá, alguém tentava cruzar a fronteira, morria, eles recuperavam esses corpos, levavam e você recebia o corpo nesse momento? Ou era uma coisa assim, tipo, várias pessoas morreram ao longo do tempo aqui, esses corpos estavam armazenados em algum IML e aí você vai trabalhar com esses corpos armazenados já? Ou eu não entendi como. Então, tinham essas duas possibilidades, né? Porque o fluxo de pessoas é muito alto e esse trabalho é relativamente recente, tem um backlog muito grande de pessoas que faleceram há muitos anos e ainda não foram identificadas e estão em valas com o nome de desconhecido. Porque lá no Texas é o seguinte, os condados de até, se eu não me engano, 100 mil habitantes, eles não têm um IML. Eles têm o que eles chamam de juiz de paz. Esse juiz de paz é um faz-tudo. E aí, eles não sabem muito bem o que fazer com esses corpos de pessoas que morriam, né? E muitas vezes era morrer de exaustão e por conta da travessia, mas muitas vezes essas pessoas eram mortas porque
estava dentro de uma propriedade privada e o fazendeiro atirava. Caraca. E aí, quando eles sabiam desses corpos, eles não coletavam nenhum dado, simplesmente abriam uma cova e colocavam a pessoa lá com a data do que o corpo foi encontrado. E quando esse projeto foi criado, então eles retornavam para esses lugares, né? Eles criaram um diálogo muito bom com o juiz de paz desses condados e iam lá fazer a recolha dessas covas. Só que, além disso, eles conseguiram estreitar relações com os próprios coiotes, que são as pessoas, né, que levam esses migrantes. E muitas vezes, então, eles recebem... Tipo, na hora, alguém faleceu, o coiote envia informação. Tipo, ó, tem um corpo não sei aonde. E eles que você fala, a Universidade do Texas. Isso. E aí eles têm um diálogo muito bom com várias autoridades, com várias ONGs. E então tem essa confiança, né? Porque o trabalho deles é humanitário, basicamente. Eles querem fazer identificação, eles não querem prender a pessoa, fazer nada disso. Então eles conseguiram esse diálogo, essa sensibilização, e eles muitas vezes recebem na hora, sim, a localização de algum corpo e eles vão lá e fazem essa recolha. Então tinha essas duas opções. Eu não cheguei a ir a campo, mas recebi, em um dia chegou um caminhão com 100, por exemplo. 100 pessoas? 100 pessoas. Ah, porra, velho. Isso foi 2016 e a maioria desses corpos eram de 2012. Então eram já antigos de recolha dessas covas, desses condados mais próximos da fronteira. É muito louco pensar que só, tipo, o cara tá em casa, lá na fazenda dele, alguém chega, ele simplesmente atira, chama a polícia, que vai e enterra a pessoa lá, no lugar. Sim. E acabou, pronto. O cara fala, ó... Entrou aqui na minha terra, eu atirei e acabou. E aí eram várias coisas tipo isso que a gente via lá quando a gente fazia análise de trauma. Muitos deles chegavam a, como eu falei, morte por exaustão, por desidratação, mas alguns tinham trauma violento. Então faz você meio pensar, né? O que tá acontecendo ali, assim, quem... E quem tá atuando aí, e enfim. E assim, apesar de... Você falou que o interesse é humanitário, né? Da universidade e tal, mas, pô, aí... E nesses casos aí em que tem violência clara e não tem uma repercussão jurídica, é muito louco, né? Sim, é porque é muito difícil, né, também. Eu acho que hoje em dia, a sensibilização sobre esses casos, ela é muito maior. E lá nos Estados Unidos, a gente tem Arizona, Califórnia e Texas. E eu vou dizer que Arizona e Texas são muito fortes nessa causa humanitária. No Arizona, eles chegam aí pro IML. E aí o IML do Arizona é muito bom. E eles fazem uma análise bem completa dos indivíduos. Vários artigos nos últimos 5 anos foram publicados sobre análises que eles chamam de bioculturais. Porque quando você pega um corpo, isso é muito legal que a gente consegue fazer isso na nossa área, né? Analisando os ossos. A gente consegue ver, por exemplo, marcas de estresse, que podem ser estresse de criação, ou seja, durante o desenvolvimento da pessoa, de simplesmente ter morado, crescido, vivido durante muitos anos num local com uma nutrição precária, trabalhando de uma maneira específica. E a gente consegue ver isso nos ossos. Então, eles fazem essa análise biocultural e é muito interessante, porque hoje em dia tem muitos artigos nos Estados Unidos que focam nisso. Porque antigamente era uma identificação tipo hispano, né? Eles simplesmente falavam isso. E hoje em dia eles estão tentando mais e mais ser mais específicos e fazer essas análises de violência estrutural, né? Que a gente chama. Por conta de nutrição, emprego, que afetou o desenvolvimento da pessoa ali ao longo dos anos. Mas eu trabalhei lá um mês
E foi aí que eu vi que era isso que eu queria fazer. Eu falei, não quero mais trabalhar com trauma, eu quero trabalhar com pessoas desaparecidas e identificação de pessoas nessa área mais humanitária. Em 2017, consegui uma bolsa de cientista visitante no IML de Manhattan, lá em Nova York. Aí fiquei um mês trabalhando com eles. Eles também têm uma antropóloga forense que é dedicada exclusivamente para com o foco de identificação de estrangeiros, né, principalmente migrantes. E em 2019, quando eu terminei meu doutorado, eu fiz a minha dissertação em o papel da antropologia forense na investigação de pessoas desaparecidas, corpos desconhecidos e cold cases. E aí eu fiz uma análise de alguns IMLs do Brasil, um IML de Nova York, que foi o que eu trabalhei, com análise de casos, sabendo também o papel da antropologia, alguns que tinham antropólogo forense, outros que não tinham, alguns que utilizavam bancos de dados, outros que não utilizavam, para saber a diferença que fazia em solucionar casos ou de atuação da antropologia nessa parte específica. E aí, quando eu formei, em maio, eu já tinha aceitado um emprego no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, eu trabalhei com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, que tem a sede na Suíça, e eu fui contratada como especialista forense. E eu fui pro Iraque. Então, no Iraque, eu trabalhei lá... Eu morei no Iraque 17 meses, mas eu fiquei na minha missão 2 anos, quase 23 meses, mais ou menos. Porque no final, como era Covid, eu trabalhei um pouco de casa. Uhum. E aí, no Iraque, eu trabalhava muito com essa parte de análise e identificação na ação forense humanitária. Que é essa parte de a intenção não é você identificar um autor. Você simplesmente quer identificar a vítima. Entregar essa vítima ou de volta para a comunidade ou de volta para a família, se a família ainda existir. E aí foi com isso que eu trabalhei lá de 2019 a 2021. E em 2021 eu voltei pro Brasil. E aí cá estou. Cara, muito interessante, cara. Você tocou num ponto que eu achei muito, muito legal. Você falou do caso do Iraque, né? De identificar e entregar as famílias. Contou o caso lá do 11 de setembro também, que identificar, a família escolhe. E contou também o caso das crianças no Peru, que obviamente pertencem aos museus. E em que ponto que existe algum parâmetro? A partir de que ponto que o corpo pertence à história e vai para os museus, e até que ponto a voz da família tem peso e a família pode chegar e falar, não, beleza, eu quero. Tá? Se você encontrar um corpo de 200 anos enterrado e um familiar fala, não, é meu e eu quero, e entrega-se a ele, ou você fala, não, agora esse é um personagem histórico e a partir disso ele tem outros interesses que não sejam unicamente os familiares. Então, esse é um ponto interessante mesmo. Lá nos Estados Unidos, eles têm estipulado que interesse forense é de 50 anos. Por quê? Porque mais de 50 anos, a probabilidade de você achar um autor para qualquer tipo de crime violento é praticamente zero. Ou de você encontrar algum familiar que não seja apenas descendente, né? Mas porque o forense, ele vem que vai ter algum tipo de investigação. E aí tem prescrição do crime também, né? Exatamente. Então lá eles colocam 50 anos. Aqui no Brasil, eu acredito que não existe algum marco legal que fale que antes ou depois disso é interesse forense ou não. Mas os países que colocam essa determinação, eles têm uma exceção que é violação de direitos humanos, né? E aí, mesmo que, por exemplo, mesmo que o Brasil tivesse 30 ou 50 anos para ser de interesse forense, violação de direitos humanos não teria
prescrição e aí você teria correndo uma investigação. Mas a identificação desse indivíduo, se você encontra o parente e você estabelece o parentesco e a pessoa quer o corpo, você devolve. Agora, isso acontece até em corpos contemporâneos. Muitas vezes você tem um corpo identificado e você não encontra a família. Ou a família não quer. Por motivos que são diversos. Muitas vezes é por conta de questões financeiras, porque enterro é caro, manter uma sepultura é caro, ou porque essa pessoa não fazia parte dessa família há muito tempo. Então, enfim, situações assim que são variadas. Mas encontrou, estabeleceu algum tipo de relação familiar, a gente entrega. Entregava, né? Fora do Brasil. Fala pessoal, essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre antropologia forense com a Melina Calmon. E a segunda parte vocês conferem na semana que vem no nosso próximo episódio de Vestígios. Valeu!